Fala, abençoados! Que é o professor Douglas Caetano, professor de Direito e Processo do Trabalho do Atrium Cursos Online, o melhor curso preparatório para a OAB online do Brasil. É um prazerzaço recebê-los todos aqui. Vamos começar com a musiquinha, vocês sabem que eu gosto de música, vamos começar com a musiquinha da minha preferência, a Loki, para agitar a galera. Galera, tá chegando na live, vem. Faça uma grande gentileza pro professor, faça uma grande gentileza pro Atrium, faça uma grande gentileza para você. Não seja egoísta nesse momento. Chama todo mundo pra live, aquele teu colega que tá precisando daquela ajuda, daquela força para a primeira fase do exame de ordem. Dá um toque nele, fala pra ele entrar também, manda uma mensagem no WhatsApp aí, chama todo mundo, vem. Reúne tua família, senta todo mundo na sala e vem comigo, galera. Seguinte, a nossa live, galera, ela vai rolar, tá rolando ao vivo. E vocês vão ter total interação comigo. Vocês vão reparar que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pro lado. Por quê? Porque tem maior galera conversando comigo aqui direto. É tempo real. Entra aí no canal do YouTube. Você pode digitar, mandar tua mensagem. Eu tô lendo todas as mensagens aqui. Marcela Pinheiro, beijo no seu coração. Obrigado por estar ansiosa nos aguardando. Mila Freitas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Mariana, boa noite, galera. Obrigado. Melhor professor nada, melhor são vocês. Então, eu tô aqui aguardando as dúvidas de vocês, os elogios, as críticas. Nós vamos passar uma hora frenética, uma hora de conhecimento em alto nível. É isso que eu prometo para você. Conhecimento em alto nível, direito processual do trabalho. Vou tocar naqueles temas sensíveis que a nossa banca FGV adora exigir de vocês na prova. Para o dia 8, você vai estar totalmente preparado. Se Papai do Céu ajudar, e ele vai ajudar, eu tenho certeza, hoje ele vai me usar como instrumento para eu poder passar para vocês aquilo de mais importante que você precisa estudar para a sua prova do dia 8, para a sua aprovação. E logo na sequência, eu vou te acompanhar por mais 60 dias na melhor segunda fase do Brasil. A segunda fase aqui no Atrium, com o professor Douglas Caetano, material didático exclusivo e dessa vez uma novidade. O meu livro de segunda fase vai ser lançado agora, uma semana antes do início da segunda fase, Direito do Trabalho, OAB de ponta a ponta, primeira e segunda fase, professor Douglas Caetano, linha do tempo e tudo que você tem direito. Lembrando que para essa prova do 25º exame, a FGV já pode exigir a reforma trabalhista. A FGV já pode exigir a Lei 13.467 de 2017, bem como a medida provisória 808 de 2017. Douglas, o que você está esperando da banca? Eu não sei se a banca vai entrar de sola. A FCC, no final do ano passado, entrou arregaçando no concurso para o TST. A maioria das perguntas referiam-se à reforma trabalhista. Porém, em se tratando de FGV, eu acho que ela não vem de sola, eu acho que ela vai mesclar das 11 questões de direito material e direito processual do trabalho, provavelmente metade ela vai exigir a reforma trabalhista, a outra metade ela vai exigir a CLT sem a reforma trabalhista. Lembrando que a reforma trabalhista não alterou totalmente a legislação trabalhista, muito pelo contrário, ela alterou em torno de 100 e poucos artigos da CLT. A nossa CLT tem mais de 900 artigos. Então foi o mínimo que foi alterado. E se, pensa pelo lado positivo, se apenas 100 e poucos artigos foram alterados, se a banca vier e exigir só reforma trabalhista, a quantidade de matéria que tem que estar na tua cabecinha, dentro do seu coraçãozinho, é bem menor, né, galera? E no nosso curso, aqui no Atrium de primeira fase, eu fiz questão de bater bastante em cima da reforma trabalhista. Para quem acompanhou nossas aulas, a nossa apostila estava toda atualizada com a reforma trabalhista. E no ponto que tocava a reforma, eu sempre abria aquela chamada de olho na reforma. De olho na reforma, eu sempre abria essa chamada para você ficar atento. Se ligar para a alteração que foi feita na nossa legislação. Maiara Ramos, tá travando bastante, galera. Galera da técnica, a Maiara tá falando que tá travando bastante. Vamos ver quem tá aqui. Brenda, boa noite. Boa noite, Brenda. Patrícia, Carol, boa noite. Galera tá chegando, que massa, vem todo mundo comigo. Lucas, grande beijo no seu coração, meu irmão, tamo junto. Galera, vamos começar? Vamos começar, agora a gente começa, não para mais. Nós vamos até às 20 horas, daqui a pouquinho tem um voo para Porto Alegre. Galera de Porto Alegre, amanhã eu tô aí
Conto com o prestígio de todos vocês. Obrigado, galera. Vamos começar? Papai do céu, obrigado por essa oportunidade. Realizando meu sonho mais uma vez. Honorários sucumbenciais. Pega aí o caderno, quem vai tomar nota? Primeiro assunto da nossa revisão de direito processual do trabalho para a sua prova da ordem. Honorários sucumbenciais. Artigo 791A da CLT. Reforma trabalhista veio com tudo nos honorários sucumbenciais. Mega Blaster Master alteração sobre os honorários sucumbenciais. Até a reforma trabalhista não havia que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, salvo se preenchesse dois requisitos que estavam no item 1 da súmula 219 do TST. Primeiro requisito, o empregado tinha que estar representado pelo advogado do seu sindicato de classe. Segundo requisito, tinha que ser pessoa pobre na acepção jurídica da palavra, ou seja, ter conferido a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita. E agora, Douglas? Agora a reforma trabalhista alterou essa situação e cabe a condenação de honorários sucumbenciais em toda e qualquer reclamação trabalhista. Tanto o reclamante quanto o reclamado pode ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Condenação esta que vai ser de no mínimo 5%, no máximo 15%, sobre o valor da causa atualizado ou sobre o valor da condenação. Naquelas ações que forem julgadas totalmente procedentes ou parcialmente procedentes, o valor dos honorários sucumbenciais será calculado com base no valor da condenação atualizado. Naquelas ações que forem julgadas improcedentes ou naquelas ações meramente declaratórias que não têm valor em pecúnia, o valor dos honorários sucumbenciais serão calculados sobre o valor atualizado da causa. Lembrem-se, condenação em honorários sucumbenciais. Qual que é o requisito agora, Douglas? Para cá, fala para mim, abençoado. Vem comigo, levanta, acorda, vem. Qual que é o requisito para a condenação aos honorários sucumbenciais? Apenas um requisito, a mera e simples sucumbência. O fato da parte sucumbir já é suficiente para ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. O Douglas, tanto o reclamante quanto o reclamado pode ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais? Sim. Tanto o reclamante quanto o reclamado pode ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, depende de quem sucumbir. Douglas, e se ambos sucumbirem? Ocorrerá uma condenação em honorários de forma recíproca. O juiz condenará de forma recíproca, tanto o reclamante quanto o reclamado. Detalhe, hein? Detalhe importante. Não é possível, não é possível a compensação de honorários sucumbenciais. Julgamento parcial. O juiz condena de forma recíproca. Não pode reclamante e reclamado compensarem os honorários sucumbenciais um do outro. Por quê, Douglas? Simplesmente porque os honorários não são das partes. Os honorários sucumbenciais é do advogado. Mais detalhe. Douglas, é possível compensar o pagamento dos honorários com parte da condenação? Aí é possível. Inclusive, aquele que for beneficiário da justiça gratuita, também tem que pagar os honorários sucumbenciais, caso venha a sucumbir no todo ou em parte do pedido. Mas como é que funciona? Bom, se ele for condenado a pagar os honorários sucumbenciais e for beneficiário da justiça gratuita, primeira coisa que o capa preta vai fazer, primeira coisa que o juiz vai fazer, ele vai analisar se esse beneficiário da justiça gratuita tem crédito naquela ação para receber. Se o reclamante tem crédito para receber. Se o reclamante tiver crédito, o valor dos honorários será descontado desse crédito. Porém, se o reclamante não tiver crédito naquele processo, o juiz irá verificar se ele tem crédito em outro processo que tramita no Brasil, outra reclamação trabalhista que tramita no Brasil. Se por um acaso encontrar crédito em outro processo, ocorrerá a compensação. E se não encontrar crédito nem naquele processo, no processo em que ele foi condenado, e em outro processo, em qualquer outra vara do trabalho do Brasil, Douglas, como é que faz? Aí fica suspensa a exigibilidade da cobrança dos honorários sucumbenciais pelo prazo de 2 anos. Fica suspensa a exigibilidade pelo prazo de 2 anos. Se por um acaso, nesse período, a situação financeira desse sujeito não melhorar, ocorrerá o quê? Ocorrerá a extinção do crédito. Douglas, esses 2 anos são contados de onde? Os 2 anos são contados a partir do trânsito em julgado
da decisão que condenou ao pagamento de honorários. Aí toda vez em sala de aula os alunos me perguntam: ô Douglas, mas como que ele pode melhorar essa situação financeira dele? Princesa, levanta a cabeça, senão a coroa cai. Qual que é a chance de você melhorar a tua situação financeira no Brasil hoje, do dia pra noite, abençoado? É ganhando Big Brother, velho. Já pensou? Você já pensou nessa situação? Reclamante ajuizou reclamação trabalhista, tomou no... perdeu, foi condenado a artigo 791A. Tô falando do artigo 791. Eu não tô olhando aqui, gente, desculpa, emoção. Emoção de estar aqui ao vivo com vocês. Aí vieram bater na porta do estúdio, fala o artigo, animal, 791A. Galera, 791A, toma nota aí. Então vamos lá, já pensou? Reclamante ajuiza a reclamação trabalhista, acaba perdendo, condenado a pagar os honorários sucumbenciais, mas tem o benefício da justiça gratuita, porque ele é pobre, desgraçado, pé rachado. No meio desses 2 anos, ele resolve participar do Big Brother e ganha o Big Brother. Porra, o advogado reclamado nem espera ele sair da casa e já tá fazendo a petição. Agora eu quero, ó, já bloqueia na conta da Globo, não deixa nem passar pra conta dele. Entendeu, galera, como é que faz pra mudar? Artigo 791A e seus parágrafos, honorários sucumbenciais. Creio eu que tem uma grande chance de cair na tua prova de ordem, honorários sucumbenciais. Quer ver outra novidade trazida pela reforma trabalhista? Na verdade, não é muita novidade assim, né? Mas trazido pela reforma trabalhista, pacificou o assunto. Uma das defesas do reclamado, deixa eu ver o que a galera tá falando, se estão gostando, não estão. Boa noite, devido à chuva em São Paulo não teve aula na FAC, no entanto tive a oportunidade. Obrigado, beijo Zé Ferreira no seu coração. Edson Rodrigues, não deu para entender nada, cortou pelo meio, tá caindo. Galera da técnica, estão falando aí que tá caindo, tá ok? Tá horrível a transmissão. Bom, galera, essa transmissão, ela vai ficar salva depois no canal do YouTube do Atrium, tá? Então assim, se agora vocês estão tendo dificuldade para assistir, podem ficar tranquilos que na reprise vai dar para assistir normalmente e com certeza o pessoal da técnica já está tomando todas as providências para recuperar as imagens, para recuperar a nossa... Ó, vou disponibilizar o link. Tá, agora Edson, não deu para entender nada, porque eu expliquei mal ou porque tá caindo a porra do sinal aí. Valeu, vamos lá, vamos continuar, pessoal. Com relação à exceção de incompetência territorial. A exceção de incompetência territorial tem previsão legal no artigo 800 da CLT, que foi alterado agora pela reforma trabalhista. Tá, a galera tá tentando resolver lá na técnica. Caiu. Beleza. Caiu, tá caindo. Mas vamos continuar, pessoal, vamos lá. A exceção de incompetência territorial, ela tem disposição legal no artigo 800 da CLT, e ela trata de uma das defesas do reclamado. A exceção de incompetência territorial, você vai utilizá-la quando você perceber que a reclamação trabalhista foi ajuizada num local equivocado. Porque isso não é várzea, galera. Tem uma regra para você ajuizar a reclamação trabalhista. Em regra, você tem que seguir o que dispõe o artigo 651 da CLT. O artigo 651 da CLT determina que a reclamação trabalhista deve ser ajuizada no local da prestação do serviço. Pois bem, se o reclamante não ajuiza a reclamação trabalhista no local da prestação do serviço, uma das defesas que o reclamado pode utilizar é justamente a exceção de incompetência territorial, prevista no artigo 800 da CLT. Douglas, qual que é esse processamento? É o seguinte, ajuizada a reclamação trabalhista, o reclamado vai ser notificado a comparecer em uma audiência. Quando ele for notificado, toma cuidado com isso, quando ele for notificado, a partir desse momento da notificação, começa a contar o prazo de 5 dias, começa a contar o prazo de 5 dias para o reclamado opor a exceção de incompetência territorial. Assim que ele opõe a exceção de incompetência territorial, o processo principal ele é suspenso, a reclamação trabalhista é suspensa e aí vai se processar a exceção de incompetência territorial. Recebida a exceção de incompetência territorial, o juiz notifica o excepto, no caso o reclamante, para que no prazo de 5 dias se manifeste a respeito da defesa apresentada pelo reclamado. Após a manifestação ou não do reclamante,
do excepto, o que o juiz faz? Se ele perceber que ainda assim ele precisa da produção da prova oral, ele pode designar uma audiência. Lembrando, olha o detalhezinho, detalhe da tua prova. Se o juiz designar a audiência na exceção de incompetência relativa, se o juiz designar a audiência na exceção de incompetência relativa, o excipiente, ou seja, o reclamado, quem opôs a exceção, pode produzir a sua prova oral no foro que ele entende como competente, ou no seu foro, para que ele não tenha que se deslocar até onde o processo está tramitando. Ou seja, ele pode ter as suas testemunhas ouvidas no foro que ele entende que ele apontou como competente. Após a audiência, o juiz deve decidir a exceção de incompetência. Ou ele acolhe a exceção, remetendo os autos para o juiz competente, ou ele rejeita a exceção e segue a tramitação normal do processo. Perguntinha agora de prova. Essa decisão que acolhe ou rejeita a exceção de incompetência relativa é uma decisão? Fala para mim, abençoado, vai. Comigo, vamos, abençoado, fala comigo, conversa, vai. É uma decisão interlocutória, porque decide alguma coisa no processo, mas não coloca fim ao mesmo. Pergunta agora, cabe recurso imediato dessa decisão? Fala para mim, cabe recurso imediato dessa decisão? Em regra, não. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT, princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Porém, presta atenção nisso agora, ei, presta atenção nisso. Súmula 214, letra C do TST. Súmula 214, letra C do TST. Se por um acaso o juiz acolhe a exceção de incompetência e remete os autos para uma vara do trabalho que pertença a um TRT distinto daquele TRT onde a ação foi ajuizada originalmente, aí nesse caso, galera, presta atenção, nesse caso, cabe recurso imediato e o recurso cabível é o RO, é o recurso ordinário, no prazo de 8 dias. Súmula 214, letra C do TST. Súmula 214, letra C do TST. Perceberam como a gente está fazendo uma interligação de assuntos aqui? Nós já falamos aqui no mínimo em 18 minutos de 4, 5 assuntos que podem vir na tua prova. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ih, galera, não tá pegando mesmo, deixa eu ver como é que tá aqui. Muita hora dessa galera tá... Tá resolvido, volta só a última parte, tá explicando, por favor. A última parte? Pessoal, me parece que agora resolveu, só confirma pra mim. Galera aí do que tá comigo na transmissão, me dá esse feed aí. Só faz um joinha ou então deu certo. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá legal? Beleza? Pau na máquina? Eu falei agora de exceção de incompetência territorial, vou falar de novo. Me deram mais 10 minutos aqui, ganhei mais 10 minutinhos para tratar com vocês em homenagem a vocês. Tá, beleza, vamos lá, show de bola. Exceção de incompetência territorial, artigo 800 da CLT, é uma das defesas do reclamado. Defesa que deverá ser apresentada, deverá ser oposta, quando o reclamado perceber que a reclamação trabalhista foi ajuizada em uma vara do trabalho diferente do local da prestação do serviço. Porque, em regra, de acordo com o artigo 651 da CLT, a reclamação trabalhista deve ser ajuizada no local da prestação do serviço. Só que a exceção de incompetência territorial, ela tem todo um processamento próprio. Quando oposta à exceção de incompetência territorial, o juiz deve suspender a reclamação trabalhista e julgar a exceção. Recebida a exceção, o juiz notifica o excepto, o reclamante, para que no prazo de 5 dias ele se manifeste a respeito da exceção. Após o prazo de 5 dias, com manifestação ou não, se o juiz ainda entender que é necessário a produção da prova oral, ele pode designar audiência. Se o juiz designar audiência, o reclamado recipiente tem o direito de produzir a sua prova oral no foro em que ele apontou como competente, para ele não ter que se deslocar até o local onde está tramitando o processo atualmente. Após a audiência, o juiz tem que decidir a exceção. Aí, galera, é o seguinte, o juiz pode acolher a exceção e remeter os autos para o juiz competente, ou o juiz pode rejeitar a exceção e seguir o processamento normal da reclamação trabalhista. Agora a perguntinha que eu fiz
instantes atrás, parece que estava cortando a transmissão. Essa decisão que acolhe ou rejeita a exceção de incompetência territorial é uma decisão, fala, vai abençoado, vem comigo agora, tira de dentro do seu coração, vem, 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 vem. É uma decisão interlocutória, galera. Se é uma decisão interlocutória, não, de imediato não cabe recurso de imediato. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Porém, olha para cá, porém, súmula 214 do TST, toma nota, súmula 214 do TST, tô vendo que a galera tá interagindo comigo, eu perguntei e responderam lá, interlocutória, massa demais, beijo no coração de vocês, ó meu coração para vocês aqui, ó meu coraçãozinho para vocês. Vamos lá, galera, é o seguinte, lembrei do Periscope agora que eu fazia isso, aí subiu um monte de coraçãozinho na tela, que não tá subindo nada, pô. Pô, manda um coraçãozinho pra mim aí, galera. Vamos lá, valeu, obrigado. Fran, Salles Pereira Salles, valeu. Galera, olha só, vem aqui comigo. Dessa decisão que acolhe a exceção de incompetência e remete os autos para uma vara do trabalho que pertença a um TRT distinto daquele TRT onde a ação foi distribuída originalmente, dessa decisão e apenas dessa decisão, cabe recurso ordinário de imediato. É exceção à regra. Súmula 214, letra C do TST. Súmula 214, letra C do TST. Galera, é o seguinte, outro assunto top que nós vamos tratar na aula de hoje é audiência. Precisamos falar sobre audiência, principalmente sobre a substituição das partes em audiência, principalmente sobre as consequências da ausência das partes em audiência. Artigo 843, anota aí, galera, artigo 843 da CLT. Ele dispõe que, lá no seu parágrafo 3º, que o preposto, que é aquela pessoa que vai substituir o reclamado na audiência, o preposto não precisa ser empregado da empresa. O preposto não precisa ser empregado da empresa. O preposto não precisa ser empregado da empresa. Toma cuidado com isso. Alteração recentíssima trazida pela reforma trabalhista. De olho na reforma. Artigo 844, parágrafo 2º. No caso do reclamante faltar a audiência una ou audiência inicial, no caso do reclamante faltar a audiência una ou audiência inicial, o processo vai ser arquivado, extinto, sem resolução do mérito. Até aqui tudo bem, não mudou nada. Porém, se o reclamante faltar audiência una ou audiência inicial, ele será condenado ao pagamento das custas processuais. Ele será condenado ao pagamento das custas processuais. Ô Douglas, mas se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele ajuiza a reclamação trabalhista, requer os benefícios da justiça gratuita, o juiz no despacho inicial confere a ele os benefícios da justiça gratuita, dali 10 dias é realizada a audiência, ele falta, ele tem os benefícios. Mesmo assim, ele será condenado ao pagamento das custas processuais? Sim, porque o artigo 844, parágrafo 2º, fala que mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, o reclamante vai ser condenado ao pagamento das custas processuais. Como que ele faz para não pagar as custas, Douglas? Dentro do prazo de 15 dias, contados da data da audiência, ele precisa justificar o motivo pelo qual ele não compareceu. Se o juiz acolher essa justificativa, ele não paga as custas. Se o juiz não acolher, ele paga as custas. Tá bom, Douglas, e aí? Eu fui condenado e não quero pagar as custas. Qual que é o prejuízo que eu vou ter com isso? Para você ajuizar uma nova ação idêntica, é condição de admissibilidade dessa nova ação o pagamento das custas processuais daquela ação que foi arquivada pela sua ausência em audiência. Artigo 844, parágrafo 3º da CLT. Toma nota, artigo 844, parágrafo 3º da CLT. Vamos lá para a tela. Galera tá falando que em alguns lugares não caiu, outros caíram. Galera tá curtindo aí, beleza? Beleza. Tranquilo. Galera, vamos lá, mandando perguntas pra mim. Quero perguntas. Já falei pra vocês, né? Fala aqui, ó. Pro Brasil todo ouvir. Professor que não responde pergunta é porque não tem condição de responder pergunta em sala de aula. Não está preparado para isso. O professor não pode fugir de pergunta, muito pelo contrário. O professor tem que enfrentar as perguntas, porque as perguntas que deixam a aula maravilhosa, com certeza. Eu tô aqui para isso, galera. Vamos lá, quero perguntas o tempo todo. Show? Vamos lá? Próximo tema, depósito recursal.
Artigo 899 da CLT. O depósito recursal é como se fosse uma caução, é como se fosse uma garantia do juízo. E quem que faz o depósito recursal, Douglas? Aquela parte reclamada que tem interesse em recorrer. O reclamado, quando ele tem interesse em recorrer, ele tem que pagar um cascalho, meter a mão no bolso, tirar o escorpião do bolso, velho. E ele paga como? Ele tem que pagar o depósito recursal. Na verdade, ele paga o preparo, que é constituído de custas e depósito recursal. E o depósito recursal faz parte do preparo. Agora é o seguinte, apenas o reclamado paga depósito recursal, o reclamante não paga. E quais foram as alterações, Douglas, trazidas pela reforma trabalhista? A reforma trabalhista, no parágrafo 10 do artigo 899, ela acabou isentando algumas pessoas do pagamento do depósito recursal. E quem que ela isentou, Douglas? Ela isentou as entidades filantrópicas, ela isentou o beneficiário da justiça gratuita e ela isentou a empresa em recuperação judicial. Nós já tínhamos a súmula 86 do TST isentando do pagamento do preparo a massa falida. Agora nós temos o artigo 899, parágrafo 10, isentando do pagamento do depósito recursal apenas a empresa em recuperação judicial. E o parágrafo 9º do artigo 899, também trazido pela reforma trabalhista, ele acabou reduzindo pela metade o pagamento do depósito recursal para algumas pessoas. Quais pessoas, Douglas? Para as entidades sem fins lucrativos, para o empregador doméstico, para o microempresário individual, para a ME e a EPP, a microempresa e empresa de pequeno porte. Então, empregador doméstico, entidades sem fins lucrativos, microempresário individual, microempresa e empresa de pequeno porte pagam o depósito recursal pela metade. Já tinha alguém que pagava depósito recursal pela metade, galera? Já tinha? Tinha, né? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, porra? Tinha. Artigo 899, parágrafo 7º. No caso do depósito recursal, do agravo de instrumento, o valor do depósito recursal era a metade, ou melhor, é a metade do valor do depósito recursal do recurso que eu quero destrancar. Então nós já tínhamos essa possibilidade e agora temos mais 4, 5 possibilidades, tá ok? Mais um tema na aula de hoje. Embargos de declaração. O que é embargos de declaração, Thiago? Ah, o Thiago perguntando para mim aqui. O que é embargos de declaração? Embargo de declaração é um recurso. Muito embora ele não pareça um recurso, ele é um recurso. Eu até brinco que ele é um alienígena, né? Enquanto todos os demais recursos possuem duas petições, petição de interposição em minuto ou petição de interposição em razões, os embargos de declaração só tem uma única pecinha, uma única petiçãozinha. E os embargos de declaração que estão previstos no artigo 897A, toma cuidado, não é 897 a linha A, 897A, embargos de declaração, artigo 897A. E no 1022 do CPC, 897A da CLT e no 1022 do CPC, não tem a princípio a finalidade de alterar o conteúdo decisório de uma decisão. Ele não tem a princípio a finalidade de alterar a decisão. E o que é alterar a decisão? Alterar a decisão é o seguinte, irmão, ó, a decisão tinha julgado procedente pedido, julgar improcedente. Isso que é alterar a decisão. Alterar a decisão é procedente para improcedente, improcedente para procedente. Douglas, então qual que é a finalidade dos embargos de declaração? A única finalidade, a princípio ou em regra, dos embargos de declaração é sanar um vício da decisão. Quando essa decisão for omissa, quando ela for obscura, quando ela for contraditória ou quando ela contiver erro material. Nesse caso eu uso o quê? Os embargos de declaração. Mas toma cuidado. Artigo 897A, parágrafo 2º. Artigo 897A, parágrafo 2º. Efeito modificativo nos embargos de declaração. Às vezes, galera, quando o juiz ou o tribunal acaba acolhendo os embargos de declaração e vai sanar o vício da decisão, eles acabam, por consequência, alterando o conteúdo decisório da mesma. Quer ver um exemplo? Eu ajuizo a reclamação trabalhista pleiteando a condenação da empresa ao pagamento de horas extras. A empresa vem na sua defesa e alega prescrição bienal. Prescrição bienal, que vocês sabem, fulmina todos os direitos do reclamante. O juiz come bronha e acaba proferindo a sentença
sem apreciar a tese de prescrição da empresa. A empresa percebe essa situação e opõe embargos de declaração, em virtude da omissão da sentença. O juiz bate o olho naquele embargo de declaração e fala, puta que pariu, velho, fudeu. Por quê? Porque se eu sanar essa omissão, eu vou ter que acolher a prescrição. Eu acolhendo a prescrição, eu vou mudar a decisão, vou mudar o conteúdo decisório da sentença. Uma sentença que tinha julgado totalmente procedente o pedido e condenado a empresa a pagar as horas extras, se ele acolhe a prescrição, a sentença vai ter que julgar o pedido improcedente, vai extinguir os pedidos com resolução do mérito, artigo 487 do CPC. Aí, galera, é o seguinte, se os embargos possuírem efeito modificativo, o juiz é obrigado a notificar a parte contrária para se manifestar a respeito dos embargos antes da sua decisão, para não ferir o princípio da ampla defesa e do contraditório. Artigo 897-A, parágrafo 2º. Artigo 897-A, parágrafo 2º da CLT. Artigo 897-A, parágrafo 2º da CLT. Artigo 897-A, parágrafo 2º da CLT. Tiagão, dá uma olhada que o slide não está passando, cara. Artigo 897-A, parágrafo 2º da CLT. Beleza, passa para mim. Valeu, 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 valeu. Galera, é o seguinte, mais um tema agora. Deixa eu só dar uma paradinha aqui para ver as perguntas. Valeu, sua sorte é você quem faz. Tamo junto, galera, demais. Ó, tá aqui, sua sorte é você quem faz. Empresa pública. Paga, Edson. Empresa pública paga, Edson. Paga sim. Com relação às custas, a administração pública direta, suas autarquias e fundações, desde que não tenham proveito econômico, não paga, tá? Custas. Valeu, valeu. A chuva tá fora aqui em São Paulo mesmo, mas valeu, galera. Tamo junto. Vamos lá, próximo tema. Princípio do ius postulandi. E o que é o ius postulandi? Tá lá no artigo 791 da CLT. Artigo 791 da CLT. As partes, as partes, elas podem postular em juízo sem estarem representadas por advogado. Porém, esse princípio não é absoluto, ele é mitigado, ele possui exceção. E quais são as exceções? Quais são as exceções do princípio do ius postulandi? Vou falar baixinho para você que agora é o momento romântico da nossa aula. Você ama, abençoado? Você ama? Você deve amar alguém. Você deve amar tua esposa, você deve amar teu marido, namorada, você deve amar teu cachorro, teu bichinho. Alguém você ama, com certeza. Quem sabe você não ama até o professor Douglas Caetano e a nossa aula, né? Então, galera, quem ama, velho, não erra uma questão na prova dessa nunca. Por quê? Porque as exceções ao princípio do ius postulandi, elas estão na palavrinha amar. Ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos de competência do TST. Para esses atos processuais, é obrigatória a representação da parte por um advogado. E assim, eu usava isso até o último curso, né? Agora eu vou ter que melhorar a minha explicação, porque a reforma trabalhista trouxe mais uma exceção ao princípio do ius postulandi. Tem mais uma ação que a reforma trabalhista, através da CLT, artigo 855b, exige a representação da parte por advogado. É a ação de homologação de acordo extrajudicial. A ação de homologação de acordo extrajudicial. A ação de homologação de acordo extrajudicial. Mais uma exceção ao princípio do ius postulandi. Galera, vem comigo. Estão cansados? Já foram 34 minutos. 34 minutos que eu estou falando igual um louco aqui para vocês. Cansei ainda não. Nós temos aí mais ou menos mais 40 minutos de aula, tá ok? Vamos lá juntos, hein? Sempre, demais. Vocês estão aí, galera, numa fase difícil. Eu sei quanto é difícil, que eu já passei por isso. Na verdade, eu demorei 3 exames para ser aprovado. Eu só fui aprovado no exame da ordem, no meu 3º exame de ordem. Já estava quase desistindo. Mas, graças a meu bom Deus, não desisti. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, realizando meu sonho todos os dias, fazendo o que eu mais gosto. Quando eu chego num lugar desse, num estúdio desse assim, galera, às vezes eu paro, fico pensando, pô, que loucura é essa, velho? Por quê? Até algum tempo atrás, eu assistia os caras dando aula pra mim e hoje eu tô aqui no lugar deles dando aula pra vocês. Não acredito que vocês acreditam nas mentiras que eu falo. Vamos lá, galera. Prazo processual. Teve alguma alteração, Douglas, com a reforma trabalhista? Demais. Por quê? Porque agora os prazos processuais contados em dias
somente são contados em dias úteis. Os prazos processuais contados em dias apenas são contados em dias úteis. Artigo 775 da CLT. Artigo 775 da CLT. Os prazos processuais somente são contados em dias úteis. Justiça gratuita. Artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Justiça gratuita. Artigo 790, parágrafo 3º da CLT. A justiça gratuita, ela pode ser concedida de ofício ou a requerimento das partes, tanto na vara do trabalho quanto no tribunal, para aquele reclamante que comprovar ter salário inferior ou igual a 40% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social. Esse é um limite objetivo que foi imposto pela reforma trabalhista, que não existia anteriormente na CLT. Anteriormente, o juiz olhar para a cara do sujeito e falar: rapaz, você é pobre, desgraçado, perrachado e feio, então eu vou te conceder a justiça gratuita. Agora não. Agora o juiz tem que observar um requisito objetivo. Qual que é esse requisito objetivo, Douglas? O juiz só pode conceder a justiça gratuita caso o empregado comprove que ele recebe salário inferior ou igual a 40% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social. Show de bola? Tranquilo? Outro detalhezinho, qual é o artigo da exceção? Pessoal, o artigo que trata da exceção de incompetência territorial é o artigo 800 da CLT. Com relação à justiça gratuita, agora expressamente consta na CLT, artigo 790, parágrafo 4º, que ela pode ser conferida, pode ser concedida a ambas as partes, inclusive para as empresas, desde que as mesmas comprovem que não têm condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo da sua vida útil, da sua vida financeira. Toma muito cuidado com isso, toma muito cuidado com esse detalhezinho, toma muito cuidado com esse detalhezinho, tá bom? Nós já estamos aí, ó, partindo para a nossa reta final, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre fase de execução. Toda vez, tese, pede pergunta, mandaram eu pedir pergunta. A reforma trabalhista veio só para fuder com o trabalhador. Pessoal, eu não vou entrar no mérito da reforma trabalhista aqui, eu estou fazendo uma análise técnica para a sua prova. Eu vou falar simplesmente aquilo que pode cair, aquilo que não pode cair, e se cair, como você tem que interpretar a legislação. De olho na reforma, legal, legal. Qual o critério objetivo? O critério objetivo, Lucas, é o seguinte: o juiz só pode conferir a justiça gratuita ao empregado se ele comprovar que ele recebe salário inferior ou igual a 40% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social. Qual o artigo das exceções? Bom, acho que você está perguntando, Josiane, qual o artigo da exceção, né? A exceção de incompetência territorial está no artigo 800 da CLT. A exceção de incompetência, a exceção de suspeição e impedimento está no artigo 801 da CLT. Recursos, vou falar no finalzinho, Lucas, eu falo de recursos sim. Fala mais um pouco do falo, Edson, daqui a pouco eu falo de recursos, tá bom? Rol taxativo, beleza? Falo, daqui a pouquinho eu falo mais de recursos. Vamos lá, galera, títulos de crédito, fase de execução, sempre cai alguma coisinha de fase de execução. Nas últimas 5 provas, sempre vê uma questãozinha de fase de execução. Se a gente matar uma questão na fase de execução, você já vai precisando apenas de 39 pontos. O que eu quero falar para vocês a respeito do artigo 876 da CLT, parágrafo único. Justiça do Trabalho, ela é competente para executar de ofício apenas as contribuições previdenciárias oriundas das suas sentenças condenatórias ou das suas sentenças homologatórias de acordo. Ela não é competente para executar de ofício ou processar as contribuições previdenciárias ou contribuições sociais que não foram pagas na época correta durante o contrato de trabalho. Outro detalhezinho da fase de execução, outro detalhezinho da fase de execução, atos de ofício. Até antes da reforma trabalhista, na fase de execução, os atos poderiam ser praticados de ofício pelo juiz, ou seja, sem requerimento das partes. Douglas, e agora? Agora, pessoal, o juiz não pode mais praticar os atos de ofício
só pode praticar os atos a requerimento das partes, com uma exceção. Qual que foi a exceção? Se a parte estiver fazendo uso do ius postulante, se a parte não estiver representada por advogado, aí neste caso, e apenas neste caso, o juiz pode continuar praticando os atos de ofício. Toma cuidado com isso. Artigo 878 da CLT, ato de ofício. Artigo 878 da CLT. Mais um item da prescrição intercorrente. Galera, agora eu quero saber o seguinte. Eu preciso que vocês falem para mim sobre o que vocês querem que eu fale. Vocês que vão comandar a aula daqui para frente. Nós temos aí quase 15 minutinhos ainda de aula e daqui para frente, você que manda na nossa aula. Você que vai escolher o tema da nossa aula daqui para frente, pelo que eu estou vendo, mais votado está sendo recursos, procedimentos. Vamos lá, vou falar de procedimento também, falar do procedimento sumaríssimo, a partir do artigo 852A falo. Então, recurso e procedimento sumaríssimo, show. Prazo, falo também, Ronaldo, daqui a pouquinho. Vamos lá, prescrição intercorrente, artigo 11A da CLT, novidade trazida pela reforma trabalhista. Acabou aquela discussão se aplica ou não aplica a prescrição intercorrente na fase de execução do processo de trabalho. Aplica-se, de acordo com o artigo 11A da CLT, ocorre a prescrição intercorrente no prazo de 2 anos, desde que a parte que deveria praticar o ato não pratique. A partir desse momento começa a contar 2 anos. Se ela ficar inerte, ocorreu a prescrição intercorrente. Lembrando que a prescrição intercorrente ela pode ser declarada de ofício, decretada de ofício pelo juiz ou através de requerimento da parte interessada. Vamos falar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho agora de procedimento sumaríssimo, depois a gente parte para recurso, tá ok? Procedimento sumaríssimo está ali a partir do artigo 852A e vai até o artigo 852I da CLT. O procedimento sumaríssimo é um procedimento que foi criado para ser célere, para ser urgente, para ser rápido, já que o processo do trabalho lida com crédito alimentar. O crédito trabalhista é crédito alimentar, é salário, meu filho, você precisa daquilo para sobreviver. O artigo 852A, o artigo 852I, ele traz algumas características especiais que diferem o procedimento sumaríssimo do procedimento ordinário. No mais, além dessas características, 5, 6 características que eu vou tratar com vocês agora, o procedimento sumaríssimo é idêntico ao procedimento ordinário. Principais características. No procedimento sumaríssimo, o pedido da reclamação trabalhista deve ser líquido. No procedimento sumaríssimo, o pedido da reclamação trabalhista deve ser líquido. No procedimento sumaríssimo, não cabe a citação por edital. Não cabe a citação por edital. De maneira que, ao ajuizar a reclamação trabalhista, o reclamante deve apontar perfeitamente qual que é o endereço da reclamada. Caso o reclamante não liquide os pedidos, ou caso o reclamante não aponte qual o endereço correto da reclamada, o processo vai ser extinto e o reclamante será condenado ao pagamento das custas processuais. Uma ação que tramita pelo procedimento sumaríssimo, ela em regra deveria ter entre distribuição da ação e sentença 15 dias, sendo que esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias, ou seja, no máximo, uma reclamação trabalhista que tramita pelo rito sumaríssimo deveria ter sua distribuição e a sentença no prazo máximo de 45 dias. Isso acontece, Douglas? De jeito nenhum, mas você precisa lembrar desse prazo para a sua prova do dia 8. Com relação ainda ao procedimento sumaríssimo, qual o número de testemunhas, Douglas? Até 2 testemunhas para cada parte. Procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas para cada parte. Vamos aproveitar o embalo da carruagem? Qual o número de testemunhas no rito ordinário? Até 3 testemunhas para cada parte. Qual o número de testemunhas no inquérito judicial para apuração de falta grave? Até 6 testemunhas para cada parte. Galera, eu estou indo num ritmo um tanto quanto acelerado, porque nós temos muito pouco tempo para tratar de muito assunto. Então o ideal é você curtir a vibe agora, sem anotar nada, vai curtindo. Fala que vai ficar disponível a aula. Falo. Galera, a aula vai ficar disponível no nosso canal, no canal do Atrium aí no YouTube, tá ok? E agora eu vou pedir uma grande gentileza no finalzinho da aula, você que está acompanhando, faz uma gentileza pro prof, pra gente poder divulgar depois, é claro. Se você realmente está gostando da aula, velho, faz uma fotinha, faz uma foto da aula e me marca no Instagram, posta lá no teu stories ou então no teu feed se você quiser, e me marca no Instagram, @Prof. Douglas Caetano, meu Instagram deve estar passando aqui embaixo, o pessoal da tag deve estar colocando, né? Se Deus quiser. @Prof. Douglas Caetano, faz uma fotinha, marca o Douglas, o Prof. Douglas lá no Instagram,
que eu faço questão de repostar. Beijo no seu coração, obrigado pelo carinho. Características do rito sumaríssimo. Não esqueci de você, não. Estou fazendo propaganda aqui, mas não esqueci de você, não. Olha só, nós ainda temos como característica, caso a testemunha não compareça à audiência em que deveria depor, o juiz só vai redesignar essa audiência se ficar comprovado documentalmente que a testemunha foi devidamente convidada. Ela pode ser convidada através do WhatsApp, pode ser convidada através de uma notificação, através de uma carta com aviso de recebimento, Telegram e por aí vai. O importante é você comprovar que a testemunha foi convidada e não compareceu. Dessa forma, o juiz deve redesignar a audiência e intimar a testemunha para comparecer na próxima audiência. Por último, prova pericial. A prova pericial no rito sumaríssimo é possível de ser produzida, sem crise. O que ocorre? Ocorre que, assim que o laudo pericial é juntado no processo, as partes são intimadas para se manifestar a respeito do laudo no prazo comum de 5 dias. Prazo comum de 5 dias. Prazo comum de 5 dias. Essas são as características principais do rito sumaríssimo. Fora isso, ele é idêntico ao rito ordinário. Falar um pouquinho agora de recurso. Recurso, vamos lá. Beijos, coração para ele, acho que beleza. O Thiagão mandando a coração para mim, valeu, obrigado. Mas liquidação dos pedidos é independente do rito. Agora, verdade. Agora a liquidação dos pedidos, ela é independente do rito. Porque agora, de acordo com o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, inclusive no rito ordinário, é obrigatório a liquidação dos pedidos. É obrigatório o valor da causa. Mas ainda continua sendo uma característica essencial para o rito sumaríssimo. Decisão interlocutória, já só um pouquinho, Fala um pouquinho de recurso. Galera, recursos, o mais importante com relação a recurso é você se lembrar dos pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos são aqueles ligados à parte que vai recorrer, extrínsecos, aquele ligado ao ato de recorrer. E dentre os extrínsecos, gostaria de falar para vocês, tempestividade, prazo para recorrer. Existe um prazo para você interpor recurso. Em regra é de 8 dias, com exceção do desembarque de declaração, 5 dias, com exceção do recurso extraordinário, 15 dias. Os demais e o pedido de revisão, lá no rito sumário, 48 horas. Todos os demais recursos, prazo de 8 dias. Com relação ao preparo, que é outro pressuposto de admissibilidade extrínseco do recurso, o preparo se divide em custas processuais e depósito recursal. Depósito nós já falamos, é uma garantia, uma caução que o reclamado tem que fazer no ato do recurso, quando ele vai recorrer. E as custas processuais servem para bancar o Estado. E também, custas processuais, tanto o reclamante quanto o reclamado tem que pagar no ato do recurso. Todavia, o beneficiário da justiça gratuita não precisa pagar as custas. Pediram para eu falar um pouquinho de decisão interlocutória. Galera, decisão interlocutória é uma decisão do juiz que decide alguma coisa dentro do processo, mas não coloca fim ao mesmo. Exemplo, Douglas. Na audiência, o ajuiza a reclamação trabalhista pleiteando o adicional da condenação da reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade. O artigo 195, parágrafo 2º da CLT, ele dispõe que o juiz, para deferir o adicional de insalubridade, ele é obrigado a produzir a prova pericial. Aí chega na audiência, o juiz está muito louco, virado no giraia, não indefira a produção da prova pericial. Essa decisão do juiz, que indeferiu a produção da prova pericial, é uma decisão interlocutória? Por quê? Porque ela decide alguma coisa dentro do processo, mas não coloca fim ao mesmo. Em regra, no processo do trabalho, vige o princípio da irrecorribilidade e irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O que isso significa? Que, a princípio, as decisões interlocutórias não podem ser atacadas de imediato. O que eu tenho que fazer? Magoa, engole o choro e aguenta a pegada. Você só vai poder recorrer da decisão interlocutória lá na frente, quando você for recorrer da decisão definitiva. Quando você for atacar a sentença com o recurso ordinário, você aproveita esse mesmo recurso ordinário para atacar a decisão interlocutória. Você aproveita essa decisão para atacar, esse recurso para atacar a decisão interlocutória. Vamos lá, galera, pergunta, só tema agora, quero só tema daqui para frente. Pode mandar os temas que nós vamos conversando a respeito dos temas. Thiagão, vai baixando aí, me ajuda. Deixa eu ver se tem mais algum tema aí, mais algum pedido. Galera que tá ao vivo aí, vamos lá. Senão eu vou entrar com o tema agora, hein? Falar um pouquinho a respeito... Vamos falar um pouquinho a respeito da contagem de prazo.
A contagem de prazo, de acordo com o artigo 775, da CLT, você exclui o dia do início, inclui o dia do final e só conta através de dias úteis, só conta em dias úteis. Porém, nós temos duas situações especiais. Quando a notificação cai na sexta-feira e quando a notificação cai no sábado. Notificação na sexta-feira, eu aplico a súmula 1 do TST. E o que fala a súmula 1 do TST? Notificou na sexta-feira, a sexta-feira é o dia do susto. Eu não conto. Começa a contar o prazo no próximo dia útil subsequente. Qual que é o próximo dia útil subsequente? A segunda-feira. Notificação na sexta, conta o prazo na segunda. Notificação na sexta, conta o prazo na segunda. Notificação na sexta, conta o prazo na segunda. E notificação no sábado? Se a notificação ocorrer no sábado, o dia da notificação, o dia do susto, será o próximo dia útil subsequente, no caso a segunda-feira. E eu só começo a contar o prazo na terça-feira. Notificação no sábado, conta o prazo na terça-feira. Notificação no sábado, conta o prazo na terça-feira. A galera tá pedindo teletrabalho. Bom, gente, muito embora teletrabalho é uma matéria de direito material, vamos fugir do assunto não, vamos aproveitar a live, nós já estamos aqui, tá no inferno, abraço capeta, meu filho, né? Que é um graveto para quem tá com a tora no cu? Não vai fazer diferença nenhuma. Vamos lá. Teletrabalho. Teletrabalho. Gente, primeira coisa, artigo 75A, artigo 75E da CLT. O teletrabalho veio regulamentar em termos aquele sujeito que trabalha, aquele empregado que trabalha preponderantemente, toma cuidado com isso, preponderantemente fora da sede da empresa. Mas o conceito é só esse? É só aquele sujeito que trabalha preponderantemente fora da sede da empresa? Não, abençoado. Por quê? Porque se fosse assim, o entregador de pizza era um teletrabalhador. Porque se fosse assim, o entregador da farmácia era um teletrabalhador. Então o legislador, pensando nisso, ele fez o quê? Teletrabalhador. Presta atenção nisso agora, abençoado, abre os ouvidos. Teletrabalhador é aquele empregado, então preenche os requisitos do vínculo empregatício. É aquele empregado que trabalha preponderantemente fora da sede da empresa, através de meios telemáticos de comunicação ou informação, aquele que trabalha com o computador, aquele que trabalha com o celular lá na casa dele. Esse que é o teletrabalhador. Douglas, o fato do teletrabalhador comparecer vez ou outra na empresa para desenvolver alguma tarefa, alguma atividade, descaracteriza esse regime de teletrabalho? De forma alguma, galera. O fato dele comparecer na sede da empresa não descaracteriza esse regime de teletrabalho. O reclamado é revel, teve sentença e chegou na fase de penhora. Minha pergunta é, se o reclamado ainda não pode recorrer, e para ele recorrer, garantir. Pessoas, é o seguinte, depois de pergunta na fase de execução, depois que ocorre a penhora de bens, se a penhora de bens alcançar todo o valor da dívida, com exceção do executado, entidade filantrópica e seus diretores, no restante, se a penhora alcançar toda a dívida, está garantido o juízo, começa a contar o prazo de 5 dias para a oposição de embargos de execução, independente dele ser revel. Vamos continuar no teletrabalhador aqui? Vamos continuar no teletrabalhador. Sucumbência recíproca, José, já falo. Teletrabalhador, mais uma informaçãozinha de teletrabalhador. Pessoas, quem é responsável pela manutenção, pela aquisição de equipamentos para que o teletrabalhador desenvolva sua atividade na sua residência? É o empregador. Ora, o empregador que assume o risco do negócio. E ele já era responsável quando o empregado trabalhava na empresa. Agora que ele está na casa dele, essa responsabilidade vai passar para o empregado? Jamais. Responsabilidade é do empregador. Porém, o empregado pode adiantar essa despesa e depois ser reembolsado. Vamos lá. Sucumbência recíproca. Falei para vocês que o que define a sucumbência, a condenação em honorários sucumbenciais hoje, é apenas simplesmente a sucumbência. Perder a ação. Perdi, sou vencido, tenho que pagar os honorários sucumbenciais. Mas, e se for julgado parcialmente procedentes pedidos? Aí o juiz pode condenar a sucumbência recíproca. Ambas as partes vão pagar os honorários sucumbenciais dos advogados das partes contrárias. Aí é o seguinte, elas podem compensar esse honorário? De forma alguma. O honorário não é dela. Esse honorário é dos advogados. Faço sim, Luciana. Pede pra galera do ato autorizar que eu faça uma revisão de direito material do trabalho. Alteridade, sim, risco do negócio é do empregador.
Conceito de empregador, gente. Empregador é toda pessoa física ou jurídica que, assumindo os riscos do negócio, admite, assalaria e dirige a prestação do serviço. Honorários periciais, Edson, linda, excelente pergunta, meu irmão. Seguinte, vamos lá. Galera, faça igual o Edson aí, vem comigo, acompanha. Enche de pergunta, vamos bombardear de pergunta essa live até... Falta 5 minutinhos só, vamos bombardear essa porra de pergunta. Honorários periciais. Artigo 790B da CLT. Os honorários periciais, agora aquela pergunta que não quer calar. Quem que paga a porra do caralho dos honorários periciais? Fala pra mim. Quem que paga? Quem paga os honorários periciais é a parte sucumbente no pedido que originou a perícia. Eu ajuizo a reclamação trabalhista, faço um pedido de adicional de insalubridades. Esse pedido de adicional de insalubridade, ele origina a realização da perícia. Aí o que nós vamos analisar? Lá na sentença, nós vamos analisar o quê? Quem sucumbiu no pedido de adicional de insalubridade? Foi o reclamante? Ou seja, se o reclamante sucumbiu, ele paga os honorários. Se o reclamado sucumbiu, ele paga os honorários. Ah, entendi, Douglas. Então quem perde a perícia paga os honorários? Não, abençoado, lógico que não, eu não falei isso, porra. Falei pra você que quem paga os honorários é quem sucumbe no pedido que originou a perícia. Ou seja, o juiz vai decidir na sentença. Ah, Douglas, mas o juiz pode julgar contra o laudo? Pode, porra. Ele não está distrito ao laudo. É difícil de acontecer demais, mas ele pode julgar contra o laudo? Pode. Pode ser que a perícia, o laudo conclua favorável ao reclamante. Chegou na hora do julgamento, o juiz ouviu uma testemunha, por exemplo, falou, não, esse perito estava louco, estava virado no giraia quando fez a perícia. Vou julgar contrário e julga. Então, para verificar quem paga os honorários periciais, eu não analiso quem ganhou ou perdeu a perícia. Foda-se quem ganhou ou perdeu a perícia, pô. Eu analiso o quê? Eu tenho que analisar quem sucumbiu no pedido que originou a perícia. E se ele for beneficiário da justiça gratuita? Se ele for beneficiário da justiça gratuita, eu vou fazer uma primeira análise. Tem crédito para receber nesse processo? Se tem, já desconta e paga. Não tem crédito nesse processo, tem crédito em outro processo no Brasil? Tem crédito, desconta e paga, não tem crédito? Aí sim, eu vou chamar a União para fazer o pagamento. Vou chamar a União para fazer o pagamento. Ih, galera, tá travando de novo? Nunca te pedi nada. Galera, é o seguinte. Na hora que eu vou explicar os honorários, cai a transmissão. Não, mas você pode assistir na reprise. Galera, é o seguinte. Quem realmente gostou da live, nós já estamos chegando nos finalmente, estamos com 2 minutos aí. Quem realmente gostou da live, faz uma fotinha, posta no Instagram, marca o Prof. Douglas Caetano, faz no Stories, faz no feed, não tem problema nenhum. Eu faço questão de repostar e eu prometo repostar com o maior carinho do mundo. Muito, muito, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu gostei demais dessa interatividade que eu tive com os alunos. Eu tô acostumado com o presencial e agora aqui no online é um negócio um tanto quanto frio, termina com música. Thiago, ajeita uma música pra gente terminar com música. Aí pega meu celular, cara. Manda meu celular aqui que eu termino com música. Só ligar a caixinha. Só ligar a caixinha que eu termino com música. Vou pôr uma música show pra nós aí. Terminar com uma musiquinha massa. É o seguinte, pode deixar no chão mesmo. Acho que dá certo. E é o seguinte, galera. O livro, tá? Seguinte. E quem ficou até o final agora tem uma super, mega, hiper surpresa. Quem for fazer a segunda fase com o Prof. Douglas Caetano aqui no Atrium vai precisar estudar pelo meu livro, Direito do Trabalho, OAB de ponta a ponta, primeira e segunda fase. E é o seguinte, Douglas, tô sem grana, velho, não tem condição de adquirir teu livro não, fudeu nada. Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta no final da live. O primeiro que responder corretamente essa pergunta no direct do meu Instagram vai ganhar o meu livro de segunda fase. O primeiro que responder essa pergunta no direct do meu Instagram, o meu Instagram é @Prof. Douglas Caetano. Galera da técnica, se puder colocar o Instagram aqui embaixo, agora eu agradeço. O meu Instagram é @Prof. Douglas Caetano. No final da live, na hora que eu terminar a live, eu vou fazer uma perguntinha, tá ok? E aí você que responder, que for o primeiro a responder corretamente no direct do meu Instagram, automaticamente está premiado com o livro Direito do Trabalho, OAB de ponta a ponta, primeira e segunda fase. Meu livro da segunda fase para você, que vai fazer a segunda fase com o Prof. Douglas Caetano aqui no Atrium. Galera, a perguntinha é muito simples, hein? Simples demais. Tô pensando nela aqui. Deixa eu ver o que eu pergunto para vocês. Seguinte, já sei. Olha só. Quero saber. É possível, olha só, é possível que a jornada... É possível que a jornada de 12 por 36, é possível
que a jornada de 12 por 30... Ou, melhor, é possível durante a jornada de 12 por 36 a supressão do intervalo intra-jornada e a sua consequente indenização? Vou perguntar de novo. É possível, eu quero fundamento legal, é possível na jornada de 12 por 36 a supressão total do intervalo intra-jornada e a sua indenização? Fundamento legal, tá ok? Fundamento legal. A pergunta é possível na jornada de 12 por 36 a supressão total do intervalo intra-jornada e a sua consequente indenização? Beleza? Essa é a pergunta. Valeu, galera, demais, obrigado, beijo no seu coração. Ó, o seguinte, a partir de hoje, vamos parar de pensar a longo prazo, vamos pensar a curto prazo, micro vitórias. Crie metas na sua vida até o dia da prova, crie metas de estudo. Dia 7, eu vou estar com vocês aqui no Atrium, salvo engano, às 17 horas, fazendo aquela mega, hiper, super revisão. E na verdade não sei o que vai vir. Quem vai vir na revisão é meu querido amigo, meu professor lá da La Casa de Papel. Ele que vai estar com vocês aqui. E para finalizar, nada melhor que uma musiquinha. Deixa eu ver se a caixinha tá ligada aí. Agora ela ligou. Terminar com a musiquinha para vocês, né? Só falta pegar, cara, ao vivo é foda. Cri, cri, cri. Acabou a bateria da caixinha. Valeu, galera. Beijo no seu coração. Não ouviu? Pergunta? Eu vou repetir, hein, galera. Pergunta. Vou repetir. Vou repetir mais uma vez a pergunta. Tá? Vou repetir mais uma vez a pergunta. Galera, é o seguinte. A pergunta é, na jornada de 12 por 36, é possível a supressão do intervalo intra-jornada e a sua consequente indenização? Eu quero o fundamento legal. Primeiro que responder no direct do meu Instagram, de forma correta, ganho meu livro, Direito do Trabalho, OAB de ponta a ponta, primeira e segunda fase. Assim que ele sair, eu faço questão de mandar autografado para você. Beijo no coração de todos vocês. Valeu demais. Meu coraçãozinho para vocês aqui. Brasil, obrigado pelo prestígio, obrigado pelo carinho. Vocês realizam os meus sonhos todos os dias. Valeu, valeu, fui. Tchau, valeu!